Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, que a gente possa fazer dessa reflexão, dessa noite, algo muito proveitoso para a nossa vida. E para quem não conhece, né, as pessoas que já frequentam o Gente de Verdade ou já conhecem, né, o nosso movimento aqui em Lavras, já ouviram falar do Reviva, mas tem pessoas que eu sei que estão vindo pela primeira vez. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, rapidinho, do Reviva, que é esse processo terapêutico de cura, que é um retiro, né, uma clínica onde a gente fez há 20 anos atrás, e você fica lá 15 dias, você consegue reinterpretar, né, a sua vida e sai de lá revivado, né? Então, assim, é um processo muito profundo. Para a gente foi determinante na nossa vida. Acho que a gente só está casado, só tem essa família porque a gente fez esse processo. Que na época, né, foi quando o Júnior parou de beber e também foi a época que eu trabalhei muito a minha dependência afetiva, né? Então, assim, para nós como indivíduo, quanto casal, quanto família, foi realmente determinante. E a Diamantina e a Thelma são terapeutas do Reviva. Algumas pessoas já assistiram a palestra tanto da Diamantina quanto da Thelma, mas hoje nós vamos fazer uma palestra da Diamantina. Então, eu gostaria que vocês pudessem realmente... Eu gostaria que vocês realmente pudessem aproveitar, porque o conteúdo é muito rico e muito proveitoso para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Olá, boa noite. Obrigada da presença, espero que possa ser muito frutífero, né? Que a gente possa trabalhar alguns aspectos e sairmos melhores e mais elevados, que no final é a missão de todos nós, né? Melhorarmos enquanto pessoas. E parte desse processo de melhora, a gente escolheu esse tema, está tudo explicado e nada funciona, porque esse é um dos grandes sabotadores. É uma das partes onde a gente não consegue se aprimorar e nem se melhorar, porque a nossa mente doente vai nos dando explicações, e enquanto eu explico, está justificado, e se está justificado, não precisa ser modificado. Então, é um embarreiramento para a minha evolução, para o meu crescimento. E eu vou começar de uma coisa mais grave e depois vou tentando trazer para mais perto de nós, porque parece que quando a coisa está bem grave, fica mais fácil da gente enxergar. Por exemplo, eu tive uma esposa de alcoólico, né, que estava muito desesperada porque ele era muito agressivo, e ela dizia que não sabia o que fazer, não sabia o que fazer, e a gente dizia o que ela fazer ou não fazer, ajudando ela dentro dos recursos dela, das crenças dela, dos valores dela, e ela não conseguia tomar nenhuma medida, nem nenhuma iniciativa, não conseguia se afastar, né? E tinha muitas explicações. Uma hora era porque era o pai dos filhos, outra hora era porque para que casa que eu vou, e outra hora de como é que eu vou alimentar essas crianças, como é que eu vou criar, enfim. Cada hora existia uma explicação. Um dia, muito desesperada, porque ele tinha sido muito bruto e ela tinha descoberto que ele tinha atraído, além de beber. É como se, enquanto ele estivesse só bebendo, dava para tolerar, mas agora passou para outro nível, né? Então, agora, já, na minha mente, já não consigo mais, o que eu estou explicando já não está cobrindo, não tem coberta para tudo isso, né? E ela ligou para mim e falou: Diamantina, ele gritou muito comigo porque eu descobri que ele me traiu, e ele inverteu o jogo e ainda me responsabilizou, ainda me culpou, ainda fez com que eu me sentisse muito mal e etc e tal, que é uma coisa também típica quando a pessoa está adoecida, né? Ela projeta, terceiriza no outro as dificuldades e os erros dele, ele não consegue assumir os erros dele. E aí ela virou para mim e fez assim: não sei mais o que eu faço. Eu fiz: tá, descobre qual é o teu limite, até onde você consegue ir ferido, até onde você vai sangrar. Descobre o teu limite.
Ela falou, o dia que ele me bater. E aí eu falei, eu sei que o momento não é bom, mas posso fazer uma brincadeira? Ela fez, pode. Eu fiz, então pede para ele te bater, porque daí resolve essa desgraça. Então se é isso que está faltando, pelo amor de Deus, ajoelha e implora, porque daí vai ter a resolução. E aí a gente para de ficar tudo explicado o que não está funcionando. Porque aí ela virou para mim e falou, mas e o meu casamento? Eu fiz, que casamento? Que casamento? Não, mas aí vai acabar meu casamento. Eu fiz, qual? Então, nós, quando estamos explicando as situações, a gente está tentando arrumar uma solução dentro do que você criou o problema. E dentro do problema você não encontra a solução. Eu tenho um outro exemplo. Eu tenho um sobrinho que eu amo demais, uma sobrinha que eu amo demais, e eles vivem muitas dificuldades econômicas. Pela graça de Deus, eu sou muito abençoada. Mas eles têm muita dificuldade econômica. E eles fizeram várias dívidas, e eu encaminhei para devedores anônimos, não querem ir para devedores anônimos, e eles estão arrumando as soluções deles. E a grande ideia que eles tiveram foi juntar toda essa dívida num canto só. Pegar todo o dinheiro com uma pessoa para dever para um só e não ter diversos débitos. Foi mais confortável, porque era um familiar que não vai cobrar juros nem correção monetária, então a coisa não vai ser galopante. 4 meses depois, eles resolveram trocar de carro, porque ele vai trabalhar de Uber, e assumiram uma dívida de 28 mil. E eu tive que explicar para eles que não se paga dívida com dívida. Que é uma outra coisa que você justifica, mas que não vai funcionar. A dívida não se paga com dinheiro. Se paga com mudança de mentalidade. Né? E assim, você que está angustiado com dívidas e que tem toda uma explicação, está todo planilhado e tem todo um porquê, você tem que continuar essa vida que você está levando, miserável, não vai funcionar. Você pode e deve ser próspero, isso não é bênção de alguns. É aqueles que aceitaram a bênção está aí. Todos somos prósperos. Diamantina, para você é fácil. Nem sempre foi. Eu também já tive dificuldade, eu também já passei por aí, até que eu mudei minha mentalidade. Quando muda a minha mente, quando eu mudo, tudo muda. Enquanto eu ficar indo daqui para cá, eu vou encontrar as mesmas soluções e as mesmas pessoas. Então, se a gente pegar uma pessoa que infelizmente tem uma esquizofrenia, se você sentar e conversar com ele, ele vai te explicar tudo. Ele está sempre certo e tem todas as explicações. E nada está funcionando. Para ele as coisas não dão certo, embora estejam explicadas. Porque a explicação não resolve. Ela alimenta aquilo que está instituído. Sabe por que eu cheiro cocaína? Porque eu vivo estressado. Não seria o oposto? Eu bebo. Porque eu preciso relaxar. Então, por que chega em casa nervoso e briga com a esposa, com os filhos? Então, assim, quando você vai mantendo comportamentos doentios, justificados, você não muda. Bati no meu filho de 2 anos, porque ele me respondeu, porque ele gritou comigo. Certa vez uma senhora levou o filho no médico e falou, doutor, eu trouxe meu filho de 2 anos para o senhor corrigir ele, porque ele só come o que não presta e não quer se alimentar. E o médico falou, querido, desde quando você trabalha? Desde quando você faz supermercado? Nós temos que começar a escutar o que nós estamos falando. Se você não escuta o que você está conversando aqui dentro da sua cabeça, nada vai mudar.
E eu vou dizer, vocês foram criados lindos, maravilhosos, inteligentes, mas estão limitados. Por exemplo, eu fui filha do álcool durante muitos anos. Meu pai era alcoólico. E eu sofria por isso. Não estou dizendo que o fato de eu ter tido a compreensão tirou a dor que eu senti. O fato de eu ter a compreensão não diminuiu minha mãe não ter condição de cuidar de nós porque estava cuidando dele. Não diminuiu ele ser o centro da atenção junto com o alcoolismo dele. E a nossa preocupação geral dele morrer, dele fazer o mal para alguém, de alguém fazer mal para ele. Então, assim, são coisas que nós temos que começar a entender o que nós estamos fazendo nessa vida e nessa terra. E interessante é que, assim, quando você está explicando o que está acontecendo, tá? Você está dizendo que você não está pronto para mudar. Porque o que está acontecendo é fruto das tuas escolhas anteriores. Ah, eu não tive a oportunidade. Ok, hoje você tem oportunidade. Eu tive uma senhora que falou para mim assim, Diamantina, por anos eu me anulei para o meu marido. Eu falei, ele morreu faz quanto tempo? Fazia anos. Eu falei, nossa, vamos ter que fazer o velório de novo, né? Não caiu a ficha, né? Ele já morreu. E eu continuo honrando aquele passado. Eu tenho uma senhora em São Paulo que foi sacoleira de roupa, tá? Saía vendendo roupa de sacolas. Hoje, ela tem umas 10 sacolas dentro da casa dela, ela não é mais sacoleira. A roupa está envelhecendo, está apodrecendo. E cada hora tem uma explicação. Ela muda as sacolas de ambiente da casa, troca de lugar. É igual a gente quando não está a fim de fazer uma tarefa e fica fazendo 30 outras que, tudo bem, foram legais, mas não era o momento. Quando eu sento para estudar uma matéria que eu nunca quis estudar, porque tem uma outra matéria que é pior do que aquela que eu estou estudando. Já aconteceu com você? Comigo também. A nossa mente faz essas trocas para evitar o confronto daquilo que me pega, mas é daquilo que vai me libertar. A proposta desta casa é que vocês sejam livres. É que vocês possam, não egoisticamente, mandar um dane-se para todo mundo. A ideia não é essa. A ideia não é essa. Mas que vocês se tratem com amor. Porque eu só posso tratar você com amor se eu me tratar com amor. Eu sempre faço uma brincadeira com os meus pacientes, eles já estão muito acostumados, então eu vou fazer com você. Me ensina chinês? Não consegue, não sabe. Por que eu estou pedindo para o outro uma coisa que ele não tem para me dar? Agora, se eu quero tanto chinês, por que eu fico esperando dele, que não sabe? Por que eu estou tentando fazer o coqueiro da manga? Às vezes comigo mesmo e às vezes com o outro. Desde quando eu deixei de acreditar que o bem é poderoso? Desde quando eu me decepcionei com o bem e deixei de acreditar que se eu fizer o bem vai ser melhor, independente da resposta. Então, quando eu digo que tudo está explicado, mas nada funciona, é porque existem algumas doenças emocionais mentais em que a gente consegue explicar para ficar na doença. É o preço que eu pago para continuar naquele estado. Ah, não, no passado ele me tratou mal. Vou dar um outro exemplo. Os ciumentos. Eu gosto de falar a palavra ciumento porque 3 ou 4 sempre mexem na cadeira. Se autoacusa, tem autoacusamento, né? Ah, e por que você é ciumento? Porque o meu ex me traiu. Como chamava o seu ex? Como você chama essa pessoa? Né? Então, nós vamos aprendendo as lições do passado e, em vez da gente corrigir e procurar uma pessoa que eu possa confiar, eu desconfio de todos, me impedindo de ser feliz. E quem mora com ciumento sofre, viu, gente?
sofre, pena. Essa coisa de você não ter uma pessoa a quem você ama, compartilha, divide e não confia em você, é horrível. É medonho. Ah, Diamantina, uma vez ela pegou uma mensagem no meu celular. Pois é, né? Eu tive um companheiro de parceria, ele também é dono de clínica, e ele veio conversar comigo porque ele arrumou uma namorada na enfermaria do hospital, quando foi levar um paciente se tratar. Começaram um flerte, no dia seguinte ele voltou lá, convidou ela para jantar, ela foi jantar com ele, eles foram para casa, foi tudo muito tranquilo, rolou tudo, foi muito bacana e tal. 4 meses depois ela estava morando com ele. E ele estava muito incomodado porque no Face dela ela se comunicava com muitos homens. E eu falei, cara, você pegou uma mulher dada. Não foi 4 meses, já estava morando com você. Como que a gente quer que a outra pessoa mude de padrão de comportamento assim? Os sinais estavam todos lá. O que você não quis ver? Por quê? Essa é a tua parte. E é isso que vai te fazer evoluir. Por mais que doa. Por mais que doa, se enfrente. Se você não se enfrentar, você não vai enfrentar mais ninguém. A primeira pessoa a eu enfrentar sou eu mesmo. Porque senão eu nunca vou ter moral. Senão eu sempre vou me encolher. Senão eu sempre vou ficar restrita. Ou ficar agressiva. Atacando. Porque tem muitas formas da gente atacar. Por isso que eu falo que dá para explicar, mas que não vai funcionar. Eu posso ser aquela pessoa que não explode. Mas eu torturo o outro silenciosamente. Teve um cara que falou que a lágrima de crocodilo é muito ruim. Mas ele disse que tem uma coisa pior. O sorriso dele. Quando ele abre a boca. Vocês sabem por que existe esse termo, lágrima de crocodilo? Porque a glândula dos olhos dele que solta lágrima é muito perto da boca, até porque a boca dele é quase a cabeça toda. Então, quando ele mastiga, ele aperta o saco lacrimal e chora, comendo, se deliciando, se divertindo. Quantas vezes nós vimos lágrima de crocodilo na cara dos outros? E mesmo assim ficamos. Qual foi a desculpa que você se deu? Qual foi a explicação que você se deu para ficar? E depois, quanto que você capitalizou em cima para os seus comportamentos? Inadequados, que você não estava afim, que você tem vergonha, mas que te autorizou ali, te deu o álibi. Quanto que você, muitas vezes, julga pelas costas e depois sente desconfiança de tudo e todos, porque não há uma transparência. Então, assim, quando tudo está explicado e nada funciona, algo precisa mudar. Urgente. Se você quer um outro resultado, é preciso que haja uma mudança. Hoje eu ia começar essa palestra dizendo assim, pessoal, a Jaqueline foi brilhante na oração dela, eu relaxei tanto que eu estou indo embora. Está tudo explicado. Só que a palestra não ia acontecer. Mas que estava explicado, estava. Eu deixei para falar depois, para vocês não se assustarem e pensarem que era verdade. É que agora já está no meio, já dá para falar sem dar um susto, né? Então, assim, eu posso explicar qual o nível de frustração de vocês que vieram para ver uma palestra, para escutar uma pessoa, se disponibilizaram, abrir mão, você abriu mão de muita coisa para estar aqui. Todo mundo aqui abriu mão de muita coisa para estar aqui. E essa opção foi a que você fez por você. Talvez hoje tenha sido sua melhor escolha. Talvez hoje foi a melhor coisa que você fez por você. Pois tomar uma medida na tua direção. Não de forma egoística, de forma amorosa. De forma cuidadosa. De forma de vigia.
de quem está atento às suas necessidades e que precisa de nutrição. Essa troca de energia, esse gostoso de eu estar junto de pessoas que querem o mesmo propósito, que é o bem. Que eu faço parte disso. Que eu sou uma gota no oceano. Mas o oceano não é mais o mesmo oceano sem eu, sem essa gota, sem essa gota, sem essa gota. O oceano é feito de gotas. Cada gota é conta. Embora seja uma simples gota. O que é muito lindo, né? Eu assistia um seriado em que o crime foi desvendado porque a pessoa que cometeu o crime chorou. E a lágrima tem o DNA. Porque senão ninguém ia descobrir quem tinha sido e por que tinha sido. E óbvio que o fato da pessoa ter chorado deu a ele a chance de explicar o porquê. Não era para ter acontecido. E quando que nós vamos mudar? A hora que tiver acontecido e não era para ter acontecido? Por que eu estou negando e recusando esse convite da vida? Por que eu não estou me alçando num voo, me sentindo presa? Porque me amarrei em processos que são retroativos. Pessoal, vocês já brigaram por coisas tolas. Coisas bestas que hoje vocês já nem lembram mais. Que naquele momento parecia vital. E hoje, será que você não está brigando por algo que não é vital, mas que você pensa que não pode ficar sem? Mas que é só o teu pensamento te enganando. E que você está comprometido nesse pensamento, com inúmeras explicações, que não te permite dar o próximo passo e alçar um voo. Não permite você ascender ao seu lugar digno, porque você vai precisar abrir mão de algo que você não sabe ainda se você quer. Então, o que eu estou tentando dizer com tudo isso? Que o paranoico vai te explicar exatamente por que ele tem paranoia. Certa vez eu escutei uma psicóloga que disse que o usuário de maconha tem paranoia porque ela é proibida, que o dia que fosse liberada estaria tudo certo. Mentira. Mentira. A maconha, ela altera o seu cérebro. O efeito da paranoia não é porque você vai ser. Pelo contrário, alguns países que liberaram a maconha tiveram maior incidência de problemas mentais, emocionais, embora tenha aquela linha da cura e etc e tal, que eu não vou entrar em discussão. Desculpa. Gasguei. Talvez porque não deva entrar nesse tema. Foi sinal. Então, mas o paranoico, ele vai te explicar por que ele está com paranoia. Porque eu escutei um barulhinho no teto. Porque o telefone tocou quando eu abri a porta. Se você for na minha casa tem gambá, então à noite sempre faz barulhinho no teto. Você vai enlouquecer. A própria maritaca, o próprio passarinho. Vai acontecer. Só que a pessoa começa a fazer uma correlação. Eu tive uma pessoa que estava em surto, só que ela era tão do bem que eu fiquei tão impressionada, porque eu nunca vi uma pessoa em surto ter um surto para o bem. E o surto dela era para o bem. Foi a primeira vez que eu vi isso. Ela falou assim: Diamantina, obrigada por pedir que a vizinha olhasse meu prato de comida para mim não comer demais. E eu falei: não conheço sua vizinha? Não está tudo explicado?
Ela foi para um congresso de odontologia. Obrigada, Diamantina, por pedir para a coordenação por palestras que me ajudaram a entender coisas que eu tinha dúvida. Não conheço o pessoal da coordenação. Mas aí você vê, saindo do coração de uma pessoa, uma bondade. E uma gratidão. Mesmo num momento turvo e perturbado. É aquela história da xícara do café, quando eu esbarro e derrama, que derrama o que está dentro da xícara. Derrama bondade. Então que a gente tenha um coração tão puro e tão bom, que se por um acaso a gente parar no inferno, o diabo traga a gente de volta, né? Porque senão a gente vai fazer mal para os negócios lá de baixo. Que a gente não possa ficar lá, né? Então que cada um de nós pare de dar tantas desculpas e reconheça que não tenho habilidade, capacidade e vou buscar a capacidade e habilidade. Ah, eu não sei chinês, mas eu vou aprender para te ensinar, né? Eu pondo um propósito. Quando ele falou para mim, não posso porque eu não sei, eu já sei que ele não vai buscar. Tá tudo ok, estamos juntos. Tá tudo bem. Alguém aqui sabe chinês? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E às vezes a gente se sente mal. Porque eu não sei chinês, porque eu não sei polonês, porque eu não sei inglês, porque eu não sou bailarina, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo. Isso não faz com que você não seja. É uma habilidade que você não tem. Você levanta 100 quilos? Não, hoje, se eu te der 3 anos e você treinar. Sim. Por que ela não levanta 100 quilos? Porque ela não tem interesse. Isso não te faz menos. E se você levanta 100 quilos, isso não te faz mais. É uma habilidade que você tem. Do mesmo modo que alguns aqui cozinham divinamente e eu pessimamente. Sou ruim. Quem está comigo, as ruim? Ai, obrigada, estou aliviada. Tem ruim para todo gosto. Não me dediquei. Precisaria dedicação. Tem os que bordam, tem os que nadam, tem os que tem celular que toca. Todo mundo prestou atenção. Tá tudo certo. Eu não preciso ficar explicando por que o celular dela tocou, todo mundo sabe. Quando eu estou esbaforida, eu tenho uma tendência a esquecer as coisas. Eu vou ter que saber disso. Que eu, esbaforido, funciono pior. E saber que se eu acumular meu dia de muita coisa, eu não vou dar conta como eu daria se eu for organizado e poder medir meu tempo de forma organizada. Por quê? Eu li um livro sobre preguiça, que ele fala que esse ativismo também é preguiça. Para mim não mexer com os pontos que eu não dou conta. Então, eu vou fazer. Termino de exausta. Não consigo nem pensar. Mal sei meu nome. E o vigor, e a alegria. E o curtir, e o sentir. Pessoal, eu trabalho há uns 40 anos nessa área. Estou cansada de receber gente no meu consultório que fala assim, Diamantina, eu fiz tudo certo. Eu estudei, eu trabalho, eu construí, eu tenho casa, eu tenho carro, sou casado, a gente viaja, mas eu não estou feliz. Cumpri os protocolos, mas não estava lá. Foi CLT na vida. Bateu o ponto ali, ó. Bateu o ponto. Mas não participou, não estava ali. Eu tive uma pessoa que eu estava atendendo hoje, ela falou assim, nossa, meu irmão está ficando igual o meu pai. Eu fiz, e você? Aí não sabia o que responder. Aí ficou, eu? É, você, a sua consulta é sua. Às vezes você tem que situar a pessoa, né? É você que está aqui. Aliás, pessoal, não tem nada que divirta mais 2 pessoas do que falar mal de uma terceira, tá? Isso é péssimo.
Porque depois roda, né? A roda, né? A dança das cadeiras, e aí é você que está na roda, na berlinda. Né? Então, assim, está tudo explicado e nada funciona, também explica por que você está onde você está. E por que você não sai de onde você está. Nós precisamos viver mais e explicar menos. Compreender mais, aceitar mais, ser mais compreensivo. Tinha uma senhora que estava cuidando do marido, um peso, uma bronca, um martírio. Eu comecei a falar para ela, faz com amor. Você vai pôr ele na rua? Não, ele está doente. Ele tem mais alguém para cuidar? Não. Você tem coragem de pôr no asilo? Não. Tem dinheiro para pôr cuidadora 34 horas? Não. Então faz com amor. Se você está achando que está encurralada e não tem como ter outra alternativa, põe amor. E percebe que a escolha foi você que fez, a de ficar. Pelas oportunidades que tinha. O que era melhor para você naquele momento era aquilo. Por exemplo, eu tenho várias pessoas que gostariam de ter feito medicina. Não deu. Fizeram fisioterapia, fizeram odontologia, fizeram o que deu. Então vai ser o melhor fisioterapeuta que você possa ser. E se lá na frente você tiver condição e puder fazer medicina, faça. Se você ainda não resolveu isso, faça. Vá. Em frente. Mas precisa abrir mão do rancor. O rancor vai fazer com que você troque e vai continuar tendo problema. Eu estou com um casal que está brigando há mais de 7 anos, tem uma filhinha, e agora eles compraram um cachorro. Um mês depois virou o inferno da vida deles a cachorra. Aí ela telefonou para mim e falou, Diamantina, você acha que eu tenho que dar a cachorra? Eu falei, se tirar a cachorra vai ser o guarda-roupa. E depois de tirar o guarda-roupa? Vai ser a lâmpada, e depois vai ser a porta, e depois vai ser o pingo na parede. Quantos de nós estão brigando por causa do tubo de pasta de dente? Quantos de nós estamos brigando porque a toalha está no chão? A gente só vai trocando, né? O mal-estar, a insatisfação, em vez de fazer o que eu acho que eu tenho e posso fazer. Né? E os desapegos, né? Os desapegos. Pouco a pouco a gente vai percebendo que a gente tem que deixar essa bagagem, que a única missão que a gente tem aqui é nos construir e nos curar e ser felizes. Né? Então, para hoje, a minha fala é essa, e eu queria deixar mais espaço para perguntas, porque da última vez elas foram maravilhosas. Embora algumas pessoas fiquem incomodadas, né, de eu passar a bola, mas vai ser mais produtivo, acredito. Um vai e volta. Não, por enquanto não. Tá. Só para aquecer aí, você estava falando esses dias, esses tempos, né? Uma pessoa foi me explicar, me procurou porque queria bater um papo. Foi me explicar porque que ela estava em um relacionamento homossexual com outra mulher e tal. E me explicou os abusos, né? Uma explicação até comovente, né? Muito assim, quase que eu dei razão. Uhum. Porque homem nenhum prestava. Eu falei, e por que você está me procurando? Não, porque eu te acho um cara super legal e tal. Eu falei, mas não está batendo a informação, porque nenhum homem presta. E você está me procurando porque você me acha um cara legal. Então, pelo menos um. Faz uma lista de mais 4, para a gente chegar em 5. Não, fulano é top, fulano é top. Eu lembro que ela falou do Papa e tal. Eu falei, então, sua explicação não para mais de pé. Porque você já me falou 5 em 1 minuto, talvez a gente ache mais 50. Ou talvez a gente ache os 5 que não prestaram na sua vida. É outra lógica, né? E aí a gente conhece a história, né? Está super bem casada hoje, etc. Mas as histórias são até comoventes, né? A gente explica tanto que fica até bonito, né? As explicações para as nossas burradas, para não falar outra coisa. Né? Sim, para me aliviar da minha responsabilidade, para me aliviar da minha escolha, da escolha que eu fiz, porque daí fica parecendo que eu não tive escolha e que eu não tenho oportunidade, que diante disso só me restava isso.
quando na verdade eu anulei muitas outras alternativas, muitas outras possibilidades para me realizar, né? E aí fica confortável, mas fica péssimo. Eu tenho um paciente que fala que ele se aninhava num confortável ninho de espinhos. Né? Ele fez um ninho de espinhos e deitou lá, e ficou ali acomodadinho, picando daqui, picando dali. Uma vez eu falei para uma paciente, eu falei, cara, você tem que fazer igual o Fakir. Você vai ficar sentado em cima do formigueiro? Para de reclamar. Faz aí toda a meditação possível, transcende, esquece, deleta as formigas, né? Faz aí um bem molado, começa a se convencer que formiga faz bem para a saúde, que picada de formiga engrandece, qualquer coisa aí. Ou então levanta, sacode e vamos fazer outra coisa, né? Então, assim, às vezes a gente quer acomodar a nossa vida nas nossas escolhas, sem assumir que foi uma escolha. Do mesmo modo, vou tornar a repetir, vocês escolheram estar aqui. Talvez alguns já se arrependeram, não tem problema. Valeu a experiência, é isso. Espero que não, né? Diana, tem uma outra pergunta aqui, que é, quanto maior a explicação, maior a doença? Gratidão por minha recuperação. Eu acredito que sim, que quanto maior a explicação, quanto mais eu preciso embasar, mais eu estou mentindo para mim mesmo. Aliás, delegado de polícia sabe disso. Quando o cara começa a explicar muito e dar muito detalhe, ele já sabe que é mentira. Porque o cara está justificando muito. E se você mudar muitas vezes a história, ele não vai conseguir repetir ela, porque ele deu tantos detalhes que ele mesmo se entregou. Aliás, tem um rapaz que faz o Metaforando na internet, e ele uma vez estava conversando com um cara que ele tinha quase certeza que tinha feito o crime, praticado o crime. E ele começou, e o cara repetia a história, repetia a história, repetia a história. Por quê? Porque ele fez um script na cabeça dele, e decorou. Aí ele virou para o cara e falou assim, você tá de cueca? Ele falou, tô. Que cor? O cara falou, branco. Que tipo? Sei eu que tipo, shortinhos, tal. Ele fez, shortinhos. Onde você estava tal dia? Aí ele errou. Porque tirou ele do script. Quando eu tenho uma poesia decorada, quando algumas pessoas estão rezando e não sabem a oração, e começa a rezar e trunca, tem que começar no começo, senão não vai para o resto, não vai para o fim. Então, assim, você está mentindo há tanto tempo para você, que você tem que pôr um outro pensamento no meio desse pensamento para quebrar. Então, sim, quanto maior a explicação, quanto mais detalhe e tudo mais, quanto mais eu estou tentando provar que é verdade, mais complicado fica. Aliás, tinha uma música, o pessoal do meu tempo deve lembrar bem, O Homem que Diz Sou ou Não É, porque quem é mesmo não diz. Já pensou você chegar no caixa do banco e ela falar, sou caixa? Você pôs um pintor na tua casa e ele fala, sou pintor, não é? Começa a ficar esquisito, né? Então, assim, tem coisas que são naturais e que você sente. Se você sentiu, escreve, conversa com alguém que você confia, confere, pelo menos confere. Teve a intuição, teve o chamamento, pelo menos confere, por favor. Pode ser que seja bobagem, mas pode ser que foi intuição. Intuição é aquela coisa que a gente não sabe por quê, mas a gente sabe que sabe. É mais ou menos isso, intuição. E podemos intuir, né? É isso. Quem mais? Você citou muitos exemplos de escolhas de vida, né? De um companheiro tóxico, e aí ficou matutando aqui na minha cabeça a questão das justificativas que a gente dá para as nossas próprias características. A Jaque nem gosta que eu falo isso, eu sou colérica. E aí... Ela prefere que você esteja? Hã? Ela prefere que você esteja colérica? Sim. E aí, inclusive eu tive uma cólera semana passada. Você já leu alguma coisa a respeito de temperamentos?
Sim? Você já leu Temperamentos Transformados? Então, é isso que ela está falando. Pois é. Mas é porque eu fico o tempo todo justificando, né? Eu fico explicando para. E aí, eu acho que é mais difícil, estou falando de mim, né? Como que eu vou parar de explicar uma característica que é tão dominante em mim, que na hora... Quando você parar de ter prazer nela. Tem. Não, não tem não. Você quer saber o que passa quando você fala eu sou colérica? Passa duas coisas. Eu sei quem sou, já estou definida. E a segunda coisa é, eu sou poderosa. Um colérico é poderoso, medroso não. Ninguém acha ser medroso muito bacana. Não é louvável, mas colérico, nossa. Tem um certo tom de coragem, sabe? Agora, eu posso falar de literatura? Tem uma literatura chamada Lei da Doença Mental e Emocional, que é de um grupo chamado Neuróticos Anônimos. Tem um capítulo que ele se dedica à cólera. E sabe qual é o título? Cólera justificada, você não elimina. Porque ela está explicada, eu tenho motivo para ser colérica. E você conseguiu um motivo excelente, é o seu temperamento. Então, não tem mais discussão. Enquanto você pensar assim... Deixa eu falar uma coisa, eu recebi recentemente uma pessoa, há poucos meses atrás, que uma terapeuta falou, sua mãe é narcisista. E a mulher estava afundando, afundando, afundando. Aí eu comecei a perguntar por que a mãe dela era narcisista. E descobri que narcisista era ela. Porque a mãe não fazia o que ela queria, a mãe era narcisista. E agora, como está moda o narcisismo, então, para qualquer pessoa que ela falava que a mãe era narcisista, todo mundo ficava com dó. Coitada. E quando eu fui ver, ela que vampirizava a mãe. Ela vampirizava o marido. Aí foi muito interessante, porque eu fui fazendo um trabalho com ela, daqui a pouco ela descompensou, começou a chorar muito. Aí eu fui acolhê-la, né? Não acolhê-la no sentido, mas deixei ela chorar, tal, fiquei olhando para ela. Aí ela levantou assim e falou, Diamantino, eu sou uma pessoa muito ruim. Eu fiz, se você fosse tão ruim, você não estava chorando. Você ia estar, era feliz. Nós estamos muito mais para inocente e desconhecedor da nossa própria condição do que para maldosos. E o problema é quando você começa a pôr maldade no comportamento alheio. Porque é a mesma maldade com que você se julga. Não acho que você seja uma pessoa má, senão eu não estaria falando com você. Mas eu acho que se você mudar o teu repertório, e eu acho que é isso que ela está tentando te transmitir, né? Porque quando a gente é muito assim taxativo, fica muito justificado. E aí empaca e fica ali, né? Eu fui abusada e não posso ser mais nada além disso, então não vou ser mais nada, né? Como eu comecei dizendo para vocês, durante muitos anos na minha vida, eu era filho do alcoolismo do meu pai. Até que eu resolvi ser filha de Deus. E isso mudou toda a minha história. Eu me libertei. Eu entendi que meu pai tinha, sim, um problema, tá? E não estou falando de perdão. Eu compreendi, eu não precisei perdoar. Quando você não compreende, você precisa perdoar. O limite do outro, né? E tudo mais. Para você se libertar. O perdão é para você, não é para o outro. Porque senão você vai ficar carregando nas costas aquilo. Né? Então, assim, eu senti um certo prazer quando você falou, eu sou colérica. Ela nem gosta que eu fale isso. Mas eu sou colérica. Hã? É porque eu não sinto domínio ainda quando vem, sabe? Pronto, está explicado. Está tudo explicado. Nós entendemos todos. Do mesmo modo que se eu falasse, pessoal, a Jaque fez uma oração tão linda que eu relaxei tanto que eu estou indo embora, está explicado. E o impacto que isso causa? Não é? É o ciumento. Ele tem razões para ser ciumento.
Quem aqui é ciumento? Tá com vergonha, né? A explicação está aqui, mas, na verdade, o pior do ciumento é quando ele não se julga ciumento, ele se julga que tem razão. Esse é o pior ciumento que tem. Quando a pessoa já identificou que é ciumento, já está melhor, não está? Né? Diamantina, posso dar mais um exemplo? Do que, meu linda? O caso dela é colérica. Meu caso é tipo um déficit de atenção, assim, um esquecimento. Não, o problema do déficit de atenção tem dois tipos, tá? Tem um déficit de atenção que é praticamente uma condição genética. Eu tenho déficit de atenção e tenho hiperatividade. Tanto que ela falou para mim, eu vou tirar a mesinha para você poder se locomover, entendeu? Eu estou comportada, tá, gente? Eu estou muito comportada, né? Não é o meu perfil, tá? E tem o déficit de atenção real. Agora, a neurose, quando sobe, ela te toma tanto que você não consegue lembrar das coisas. Você vai perdendo a memória e vai perdendo foco e atenção. Você começa, por exemplo, eu vou dar uma cena clássica, enquanto mulher, tá? Supondo que ela tem uma casa para cuidar e cuide. Não estou falando que isso é regra, estou falando que está acontecendo na vida desta pessoa. Aí ela está arrumando o banheiro, aí deu a louca e ela resolveu fazer aquele banheiro virar um brinco, porque deu a louca e aí tem que escovinha de dente no rejunte, faz umas coisas malucas. Quando ela abre embaixo do armário, ela vê que tem uma coisa que é da cozinha, e ela não entende por que está ali, daí ela lembra que ela pôs um dia que estava com pressa, tá não sei o quê, aí ela pega aquilo, o banheiro está de ponta cabeça, ela pega aquilo e vai para a cozinha, e resolve pôr o potinho no armário da cozinha. E aí ela vê que o armário da cozinha e os potes estão fora de ordem, então ela tira todos os potes dali. Quando ela descobre alguma coisa da sala, aí ela vai até a sala, desorganiza a sala, porque já que está limpando o banheiro e a cozinha, que não, vou limpar a sala também. E aí, quando termina o dia, ela está exausta. Ela está exausta e não está conseguindo. Então, isso é neurose. Isso é neurose. Você está com tanta energia e está fazendo aquilo que eu falei antes. Você está mexendo em tudo para não mexer no foco, que está gerando sua ansiedade. E só para contribuir nessa fala da Flávia, porque eu acho que é uma demanda um pouco universal, assim, é que ela está falando a Diamantina está falando de ambientes físicos, mas a gente faz isso abrindo abas. Ainda mais agora no telefone, já viram? A gente vai resolver um negócio. Eu fui resolver um negócio do banco hoje, quando eu me perdi. Já não era mais o banco, já estava em outro lugar e tal. De repente eu olhei e falei, gente, mas eu entrei para ir no banco. Então, é esse movimento que a gente tem que estar muito atento, que além de tudo, da neurose, que é o que ela está falando, né? Ou é genético, é no córtex, e aí, ok, faz a ressonância que vai provar lá que você tem, ou você precisa se tratar porque você está com neurose. E aí a neurose é essa desorganização. Mas se é genético, você vai ter que aprender a lidar com isso, como se você não tivesse uma perna, um dedo, ou fosse daltônico. Tem alguém daltônico? Ah! Tem que conviver, não é? Você administra, você começa a perceber como é que funciona, você pega o padrão, se protege, em momentos que você não vai conseguir pegar o padrão, pede auxílio, pede ajuda. Tem um filme chamado Mente Brilhante, que o cara é esquizofrênico, e no final do filme, quando ele já admite que é esquizofrênico, um cara vem convidar ele para ganhar um prêmio maravilhoso, tá? Porque o cara é um gênio. E ele está saindo da sala de aula e está com uma aluna. Então o homem vem falar com ele, ele pergunta se ele é o fulano de tal, e ele fala, sou. Aí ele vira para a aluna e fala, você está vendo ele? E ela fala, estou. Ele fala, então posso falar com você. Porque ele tinha criado 3 personagens que ele conversou por anos que não existiam. E como é que ele percebeu que eram personagens? Porque a criança não crescia. Os anos iam passando e não crescia. Então, convive-se, né? Quando você tem déficit de atenção e hiperatividade, você aprende a tirar os benefícios que você pode, supre as necessidades que você tem, que me traz deficiências. Então, assim, se é neurose, dá para você cuidar e ficar um brinco. Tá, mas aí no meu caso... Eu tinha os dois, tá? Sim. A neurose e o déficit. Mas, por exemplo,
eu tenho, aí eu tô vou tentando fazer o possível para adaptar com isso. Só que aí tem lá meu marido todo dia falando, você fez isso de novo, você fez isso de novo, você fez isso de novo. E aí eu E o que é que você fez isso de novo? Tipo, esqueceu uma chave, perdi uma chave, perdi toda hora, perco alguma coisa, sabe? As coisas do dia a dia. Guardo uma coisa na geladeira e não sei que guardei. Sabe como é que eu brinco? Eu falo que antes de eu admitir que eu tinha déficit de atenção e tomar algumas providências, eu vivia de susto em susto. É assim que eu vi. Perdi. Né? Agora, o que acontece com o seu marido, que ele precisa pontuar isso? Por que ele está irritado? Mas aí eu tenho que ficar justificando para ele. Porque, assim, justificando assim. E como é que você vai explicar o inexplicável? Ele acha um absurdo eu querer explicar o que não tem explicação. Acabei de falar isso. Você está perdendo tempo, energia e está deixando ele mais irritado. O que ele quer, aspas, é que você pare de fazer isso. Então, como que você pode fazer? O que você fez a respeito disso? Sabendo disso? Não fiz nada. Estou te perguntando o que eu faço. Próximo grupo aqui dia. Então, assim, tem algumas coisas. Por exemplo, você tem que ter lugar para as coisas. E não ficar se permitindo por fora. Então, chave tem que ter lugar para a chave. De preferência, perto da porta de entrada da casa. Então, eu tenho minhas metodologias. Só que aí se alguém tirou a chave e pôs aqui, aí eu já fico louca. Sabe? Eu não sei se fui eu, se foi outra pessoa, entendeu? Assim, eu fico metódica com as coisas, só que se alguém mudou... Então, aí você tem que trabalhar uma outra característica sua, que o fato de você pôr não é uma ordem porque você chama Flávia, porque você não é a soberana primeira Flávia. Entendeu? Assim, embora você precise, eu também preciso, eu tenho uma mania, tá? Ela que eu diga. Tenho várias, eu vou falar dessa em especial, que é assim, eu não gosto da pia da cozinha molhada. É complicado. É bem complicado. Então, assim, lavou, enxuga, entendeu? De vez em quando eu falo, vai lavar na pia do banheiro. Ah, não dá, então tá bom. Então, lava e enxuga, né? Vai lavar no tanque. O tanque também é seco, tá? Para não fazer bichinho. Mas não vou ensandecer por causa disso. Agora, a tua metodologia, ela tem que ser algo para ser positivo, criativo, harmônico. Se você vai ficar brava, não faz sentido, né? Então tem que trabalhar bem esse aspecto, assim, o que está acontecendo de verdade? É a história do cachorrinho naquele casal. Era o cachorrinho? Se eu tirar o cachorrinho, vai aparecer o quê? Se eu tirar o problema da chave, o que vai aparecer? Falta de diálogo? Falta de comunhão? Perceber se eu tenho valores. Hoje um menino que teve uma namorada, ele percebeu uma coisa interessante. Eu estava falando um pouco do meu relacionamento com meu marido e eu falei assim, nós somos muito diferentes, mas os nossos valores são muito em comum. E isso fez manter um casamento. Ele falou, nossa, com a minha namorada aconteceu o contrário, a gente tinha muito gosto igual, mas os valores não correspondiam, eu fiz isso. Aí fica fácil de você compreender e abrir mão. Porque o que importa são os valores, porque é isso que vai construir. O resto você administra. Com boa vontade você administra. Entendeu? Então, assim, está faltando algo nessa relação. Vocês estão casados há quanto tempo? 8 anos e 20 anos. Está precisando recriar. Às vezes precisa recriar, não é? Não é? A jovem ali estava com algumas coisas que eles foram abrindo mão que eram fundamentais no relacionamento. E parece que assim, que quando está ficando bom o relacionamento, a gente para, né, abandona, né, aí ferra tudo. Aí, tudo aquilo que você fazia que era bom e que mantinha, que estava atraente e interessante, você deixa de fazer, porque agora ficou bom.
às vezes nós temos essa tendência como humanos de nos acomodarmos. Entendeu? Então, assim, coitada da chave, né? Porque teve um cara que foi para o advogado e eles iam se separar por causa do tubo de pasta de dente. Porque ele apertava em qualquer lugar e ela achava que tinha que apertar de baixo para cima. Coitado do tubo de pasta de dente, né? É tipo assim, deixa em paz, né? Lá em casa teve quase divórcio por causa do despertador. Ah, é? Levanta às 5 da manhã. Mas isso tem razão. Não. É verdade. Assim, Teve dia que ele levantou assim e falou: marca uma sessão com a Diamantina que nós vamos resolver isso. Ela resolveu. Não, era mais ou menos assim, eu sei que ela vai me dar razão. Quando a pessoa fala desse jeito. Não é? Porque eu já chamei ele várias vezes para outras questões. Ele Não quer, não. Essa aí ela vai me dar razão. mas só dá tempo ainda. O Flávio falou de déficit de atenção e hoje eu tenho ficado muito preocupado assim dos pais acharem isso nos filhos para também justificar a falta deles. Meu filho tem TDAH, né? Então, se você puder também colocar o tanto que os pais estão tentando achar... Cara, isso daria 3 horas para a gente conversar. Pessoal, tá muito doido a relação. Tem o pessoal, não sei por que não sei por que tem filho. Vindo para cá, numa parada lá que a gente parou para comer alguma coisa, eu escuto uma mãe falar para uma moleca de 12 anos que derrubou umas coisas quando estava saindo do carro: mãe, me ajuda? A mãe vira e fala assim: não sei porque eu fui ter você, para você me dar trabalho. Meu coração fez tchuf. Então, assim, se você vai ficar trabalhando, se estressando, então melhor não ter filho. Porque, assim, filho, não é que ele não dê trabalho, mas é um trabalho amoroso, não é um trabalho para você esfregar na cara e ser um peso. Eu tive uma paciente que o bebê dela estava com 2 meses, ela estava com uma olheira aqui embaixo, exausta. Pasme, ela tinha babá, o marido levantava de noite quando o bebê chorava e trazia para ela dar de mamar na cama, e a mãe dela ficou os primeiros 20 dias, e a sogra os outros 20 dias, e depois outros 20 dias. Aí eu falei: bebê é bênção, é graça, é lindo, é abundância. Tem o desgaste, mas nada que mate. Ela falou: não, entra no WhatsApp do meu prédio para você ver, todas as mães lá. Eu fiz: que cultura, sai desse WhatsApp, pelo amor de Deus. É cultural agora, então se instituiu que mãe tem que ser sofredora, né? Então, assim, é engraçado como a gente tem bom ânimo para as coisas que a gente tem interesse, né? Eu falo que algumas pessoas, motivadas, vai para o Japão a pé. Nem que leve 40 anos. Motivado você vai. Então, assim, muitas das coisas que a gente quer, a gente não está a fim de ter o trabalho para fazer acontecer. Por exemplo, eu sempre quis ter uma horta. Quantas vezes eu peguei uma enxada? Outra coisa que eu falo, o pessoal sempre dá risada, vocês vão concordar comigo. Eu queria dormir e acordar falando inglês. Faz quantos anos? 31 anos. E não aconteceu. O dia que aconteceu, eu venho aqui contar para vocês. Não aconteceu. Agora, sim, sei que muitos aqui falam inglês. O que vocês fizeram? O que todo mundo faz para aprender inglês. Estudaram. Não vai acontecer. Ninguém vai bater na sua porta e falar: nossa, você é genial. Vem comigo. Te descobri. Talento puro. Né? Não vai acontecer. Esse tipo de coisa assim é muito raro. Mas vale a pena você fazer o seu melhor esforço. Né? Outra pessoa. A última? A última. Eu adoraria ficar aqui, tá, pessoal? Já vou embora. Quando a gente está nesse mar de justificativa, né, a gente não se percebe nesse lugar. E aí, passo prático, sabe? Porque assim, se a gente está se justificando, a gente não está vendo o que está acontecendo. Então, como seria um caminho ou alguma coisa que possa ser feito, algum passo para a gente começar a sair disso? Ou sair dessa justificativa? Eu acredito
pelo menos agora, em 3 coisas. Pode ser que pensando melhor eu arrumasse mais outras, tá? Mas é assim, nós temos um cérebro que nos comunica o que está acontecendo com o nosso corpo. Eu quebrei o pulso, eu falei, nossa, quebrei, tá? Meu cérebro me avisou. Mas quando eu tô piradinha, né? Não tem outro cérebro para me falar disso. Então eu tenho que confiar nas pessoas que estão à minha volta, porque elas vão me dar sinais. Ou as próprias consequências da vida estão gritando para você. E você está insistindo em dar murro em ponta de faca. A vida manda sinais. Uma outra coisa, que seria a terceira, seria praticar mais meditação ou yoga, enfim, isso vai te pondo desperto. Quanto mais desperto, mais intuitivo. Quanto mais intuitivo, mais você consegue reconhecer as coisas que te fazem mal e as que te fazem bem. E você vai passando a acreditar no bem, porque você se sente protegido. Você se sente amparado, você não está mais sozinho. Aqui vocês não estão mais sozinhos. Vocês podem contar conosco. Vocês podem contar com eles. Vocês podem contar com a casa, você pode contar com ela. Ela é colérica não com o outro que está precisando. Ela é colérica quando ela é contrariada. É aquela história da madrasta. A madrasta era a rainha, dona do palácio, estava tudo lindo, maravilhoso, enquanto ninguém disse para ela que tinha alguém mais bonito. Aí ela virou bruxa. Então, quem sou eu quando sou contrariado? Quem sou eu quando sou contrariado? É isso que nós temos que cuidar. Quem sou eu quando sou contrariado? Porque alguns explodem, outros implodem. Uns fazem silêncio barulhento. Esse silêncio barulhento é vingativo. É vingativo. Eu vou me calar. Você tem razão. Você sabe tudo. Tá bom, então. Tudo que não tá é bom, né? Né? Então, assim, eu sinto que tenha terminado o tempo, tentarei voltar mais vezes. Obrigada por abrir esse espaço, obrigada pela atenção de vocês. Amém. Amém. Não é porque alguém machucou vocês que foi o amor que machucou, nunca foi o amor, foi o desamor. E eu não posso exigir amor, eu posso dar amor. Eu não tenho como seduzir alguém para me amar. Se eu seduzir alguém para me amar, ele vai estar seduzido. Acabou a sedução. Se eu manipular, como você chama? O daltônico. Tiago. Então tá. Te amamos. Isso não diminui. Isso não define o destino. Isso não determina. Um oficial de justiça na tua porta não define o teu caráter. O que define o teu caráter é o que você vai fazer com isso. Então não se diminua. Fiquem bem. Ok? Continuem. Vale a pena. Porque o segredo está na próxima. O segredo está na próxima.